Nos últimos 3 anos, temos testemunhado alguns dos eventos espaciais mais impressionantes ocorrendo pelo mundo. Elon Musk tem se dedicado a lançar foguetes dia após dia. A Índia alcançou com sucesso o pouso lunar. Os Estados Unidos estão prestes a realizar sua primeira missão tripulada ao Polo Sul da Lua em 2025, e tanto a China quanto o Japão estão se preparando para feitos similares. Entretanto, enquanto muitos podem ver isso como mais uma série de avanços na exploração espacial, poucos percebem que há um aspecto geopolítico por trás disso. E se você tem dúvidas, observe o seguinte: em novembro de 2019, a OTAN oficializou o espaço como um domínio de guerra. Os Estados Unidos estabeleceram a primeira força espacial independente do mundo no mesmo ano. A França renomeou sua força aérea para Força Aérea Espacial, enquanto a Rússia unificou suas defesas aéreas, antiaéreas e antimísseis nas forças aeroespaciais em 2015. É perceptível o que está acontecendo? O espaço está se tornando, de fato, uma nova fronteira de conflito armado. Portanto, toda essa atividade não gira somente em torno de descobertas científicas, mas também está totalmente ligada a ganhar vantagem em tempos de guerra. Consequentemente, a corrida espacial carrega consigo implicações geopolíticas, atualmente significativas no século XXI. A pergunta inevitável é: como o espaço evoluiu para se tornar uma área de poder geopolítico? Quais são os locais-chave no espaço que várias nações estão competindo para controlar? Quais são os pontos estratégicos para os quais as principais potências globais estão direcionando seus esforços? Qual é a importância dessas missões à Lua e qual é o papel da Índia nesse cenário? Como de praxe, vamos começar pelo básico e compreender a narrativa espacial. A saga da Guerra Espacial teve seu início logo após a Segunda Guerra Mundial. Durante a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, esse conflito durou desde o término da Segunda Guerra Mundial em 1945 até a dissolução da União Soviética em 1991. Durante esse período, Estados Unidos e União Soviética competiam para estabelecer sua supremacia, e uma das arenas dessa competição era a corrida espacial. A União Soviética lançou seu primeiro satélite, o Sputnik 1, em 1957, seguido pela missão de Yuri Gagarin ao espaço em 1961, gerando incerteza nos Estados Unidos. Em resposta, os Estados Unidos enviaram seu primeiro homem à Lua em 1969, marcando o início da corrida espacial. No entanto, essa corrida não visava descobertas científicas, mas sim pura exibição política. Com o fim da Guerra Fria e a fragmentação da União Soviética, o interesse pelo espaço permaneceu. Os Estados Unidos compreenderam a importância do espaço e sua história de conflito. O espaço se tornou relevante da mesma forma que os oceanos foram para os britânicos e franceses após as guerras mundiais. A redução dos custos de viagens espaciais, especialmente com a SpaceX, tornou o espaço acessível. Em 1965, o custo para lançar uma espaçonave na órbita terrestre baixa era superior a $8.000 por quilo. Mas após o lançamento do Falcon 1, o custo diminuiu drasticamente e nos dias atuais custa apenas $1.500 por quilo, ou seja, uma redução de 5 vezes no custo.
É por isso que todas as empresas e países estão se preparando para conquistar o espaço. A pergunta seguinte é: como é possível controlar o espaço? Afinal, o espaço é infinito, não é mesmo? Então, como países podem ganhar poder enviando naves espaciais? Bem, mesmo que o espaço seja infinito, existem pontos extremamente importantes ao redor da Terra, que são cruciais para o controle espacial. O país que compreender, explorar e capturar esses pontos pode ganhar uma vantagem significativa na corrida espacial do século XXI. Então, quais são esses pontos e por que eles são tão importantes? A primeira categoria de pontos ao redor da Terra abrange essas 3 zonas: zona órbita terrestre baixa, média e geoestacionária. A órbita terrestre baixa está a uma altitude geralmente inferior a 2.000 km, podendo chegar a apenas 160 km acima da superfície da Terra. Essa é a zona mais próxima da Terra e é utilizada para posicionar satélites pequenos, proporcionando imagens de alta resolução. Em seguida, temos a órbita terrestre média, situada entre 2.000 km e 35.000 km de altitude. Essa altitude permite que os satélites cubram grandes áreas da Terra, fornecendo dados precisos de posicionamento. Por fim, temos a órbita terrestre geoestacionária, localizada a 35.000 km acima da superfície da Terra. O atrativo dessa órbita é que os satélites posicionados nela se movem exatamente na mesma velocidade que a Terra gira. Portanto, se um satélite é colocado sobre um ponto na Terra, esse ponto sempre permanecerá alinhado com o satélite enquanto a Terra gira. Isso é especialmente útil para monitorar pontos específicos da Terra por longos períodos. A próxima categoria de pontos espaciais importantes envolve a própria Lua, e é justamente aqui que a corrida lunar entre Índia, Rússia, Japão e Estados Unidos se tornam relevantes. Para deixar claro, a Lua possui 3 recursos importantes que eventualmente podem se tornar um fator determinante na geopolítica. O primeiro recurso é o gelo de água, encontrado principalmente no Polo Sul lunar. Esse gelo é extremamente valioso porque a água pode ser decomposta em hidrogênio e oxigênio, elementos que podem ser usados para respiração e ainda mais importantes como combustível de foguetes para missões espaciais. O país que decifrar esse código poderá transformar a Lua em uma estação de reabastecimento para exploração espacial mais profunda. O segundo recurso é o hélio 3. O hélio 3 pode ser usado para gerar energia de fusão, fornecendo uma fonte de energia limpa e ilimitada, sem resíduos radioativos. A Lua é a maior fonte de hélio 3, o que explica o interesse dos governos em extrair esse elemento para suprir combustível. Se algum país conseguir aproveitar isso, poderá ser um divisor de águas para essa nação. Ou seja, a pesquisa e o desenvolvimento em empresas espaciais privadas são fundamentais para o futuro econômico das viagens espaciais. O desenvolvimento de um ecossistema espacial é uma questão importante. A geopolítica espacial no século XXI é complexa e promissora, com várias nações competindo para conquistar o espaço. Bom, espero que este conteúdo tenha sido informativo sobre a história e a importância da corrida espacial no século XXI. Se achou útil, deixe seu like. Para mais informações sobre negócios e política, inscreva-se no canal. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Tchau!